Próximo bloco. Ali, o Diogo tem umas perguntinhas ali no grupo. Diogo, trazendo para o mundo VUCA, como tangibilizar esta complexidade para as startups? Seja mais específico, o Diogo, por favor. Pela complexidade de um projeto, mesmo se torna complexo, parado, preenchimento. Complexo, parado, preenchimento em um dia. Eu não entendi, Diogo. Me ajuda? Me ajuda a entender a sua pergunta. Me fala dessas suas complexidades. O que é o mundo VUCA? Todo mundo sabe o que é o VUCA? O VUCA é o volátil, incerto, complexo e o ambíguo, né? Que é, ou seja, essa muvuca que é o nosso mundo hoje, né? Tudo acontece ao mesmo tempo agora, mas tudo também muda muito rapidamente. Então, acho que essa pergunta do Diogo, né? Acho não, tem a ver com essa questão do VUCA. Não entendi porque o público-alvo neste modelo fica no meio. Penso ser o principal. É isso mesmo. Se você entendeu isso, é isso mesmo, Débora. Quando a gente fala... Porque o que acontece? Quando eu comentei que é diferente de um modelo de DI, porque para o design instrucional, o que é o mais importante de tudo? O público é importante? Certamente que é. Mas o mais importante é o conteúdo. Ele vai trabalhar o conteúdo. Quando a gente fala de desenhar uma experiência de aprendizagem, o conteúdo é importante? Sim, é importante, mas o mais importante são as pessoas. Quem vai ser impactado por essa ação de aprendizagem? Entende? Referente ao início, foi diagnosticado que devemos fazer o preenchimento no dia. De uma única sessão, é isso que você está falando? Quando se trata de projetos desses blocos num preenchimento. Imediato se torna impossível. O ideal, Diogo, é que a gente faça isso sim numa única sessão. Tem projetos que são muito complexos? Sim. E o que você vai fazer? Você vai dividir em subprojetos. Essa é a minha orientação, tá? Porque se o projeto... Deixa eu ver, hoje o Scrum já é uma semana e mesmo assim gera retrabalho. Nesse caso aqui, você pode ter o Scrum depois dessa etapa. São inúmeras áreas. Então, você vai dividir. Ele não tem como... Cada projeto é um projeto, tá? E se o projeto for muito grande para ser gerenciado de uma vez só, o que eu sugiro é que você divida em subprojetos. E aí, para cada subprojeto, você trabalha com um Canvas. Faz sentido para você? Tá? O treinamento pode ser parte de um programa maior. Pode sim, Pedro. E seria lindo que sempre fosse assim, né? Que o treinamento não fosse só aquela coisa de, meu Deus do céu, nada mais deu certo, então chama a área de treinamento, né? O ideal é que a gente possa ter um posicionamento estratégico a tal ponto de que qualquer decisão que a empresa for tomar, que a área de negócio for tomar, ela fala, precisamos ter o treinamento como parte da estratégia deste produto, deste negócio, desta área, enfim. Né? Esse é o mundo dos sonhos para a gente, né? E essa palavra é muito boa de usar no momento, mas eu milito muito nesse sentido. A gente, como profissional de treinamento, a gente tem que se posicionar de forma estratégica, porque senão a gente vai tirar pedido. E às vezes, até para preencher um Canvas como esse, chamar as pessoas interessadas ali, fica complicado defender, né? Faz sentido, assim, podendo a interação no contexto final dessa aplicabilidade. Programa e projeto são diferentes, exatamente. São diferentes. Deixa eu ver o que o Walter está escrevendo aqui, e aí eu volto. Andréia, estou na etapa de planejamento para 2020 e com uma área estou buscando propor esse conjunto de estratégia, workshop, treinamento e mentoria usando colaboradores. Perfeito. Perfeito. Valorizem o conhecimento que vocês têm dentro das empresas de vocês. Tá? Trabalha com
busca conteúdo, Andréia, sobre curadoria, tá bom? E aí você pode fazer, né, curar aí o conteúdo, o conhecimento que os seus colaboradores têm e aproveitar isso, tá? Existe uma plataforma muito legal que você pode usar chamada Comcast, que o Gustavo pode falar mais sobre isso depois, para fazer esse gerenciamento aí desse conhecimento, tá? Este Canvas para utilização... Peraí, tem esse negócio que fica aqui no meio. O momento do diálogo com o demandante é ótimo, pois reúne todas as perguntas num único momento. Exatamente, Walter, é isso mesmo. Eu acho que eu pulei isso, né? Me perdoem. Quando você vai aplicar o Canvas, você vai reunir naquela mesa, né, nesse encontro, os principais representantes ali desse projeto. Então, o que é bacana que você tenha? Quem vai ser o gerente de projeto? Ele tem que estar aí. Quem é o designer instrucional ou analista de treinamento? Ele tem que estar ali. O especialista, o dono daquele conteúdo, a pessoa que vai assinar o cheque, se ela puder estar lá, perfeito. Se você tiver representante do público-alvo, vai ser incrível e vai fazer totalmente a diferença no projeto. Tá? Tem um programa de multiplicadores de conhecimento. Gustavo, olha, ó, depois você, né, me paga aquela comissão, mentira. Depois você conversa aí com a Andréia, que vejo potencial aí nessa parceria, tá bom? Pode deixar. No finalzinho eu dou uma palhinha do Conquest ali. Isso, eu acho que faz todo sentido. Tá bom, gente. Tá bom? Vou voltar aqui, tá, gente? Que eu não quero tomar muito tempo de vocês, aí eu retomo para as perguntas finais, combinado? Então, aqui eu estou falando, agora sim, ao lado do bloco do público-alvo, eu tenho o bloco do desenho da experiência de aprendizagem em si. E aí, ficou em cima, deixa eu voltar aqui só para vocês verem, tá? Tá vendo que tem antes, durante e depois? Porque essa é a grande sacada da experiência de aprendizagem. Você não vai pensar apenas no curso, no treinamento em si, mas o que acontece antes? Como é que eu engajo esse aluno? Como é que eu trago ele para mim? Como é que eu mostro para ele a relevância desse treinamento? Né? Eu não vou fazer, como acontece em muitas empresas, infelizmente, enviar uma convocação. Né? A gente é convocado para quê nessa vida? Principalmente os homens, né? Serviço militar, que nesse caso só os homens, depois a gente é convocado a prestar depoimento, convocado a trabalhar, né, nas eleições, esse tipo de coisa. E aí você vai lá e convoca o cara para o treinamento, ou seja, você já acionou o reptiliano. Fato. O cara já não quer estar ali. Ele chega na sala e fala: o que você veio fazer aqui? Não sei, meu chefe que mandou. Né? Quando a gente desenha uma experiência de aprendizagem, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Tá? O que a gente poderia fazer para mudar esse contexto, por exemplo? Eu posso transformar esse convite para o curso num jogo. Posso acrescentar elementos de jogo ali, para você descobrir, ele tem que decifrar algumas pistas, ou ele pode buscar QR codes que estão distribuídos aí pela empresa, que vão dar, né, a cada um, ele precisa reunir as informações para descobrir onde vai ser o treinamento, enfim. Tá? Você pode fazer várias coisas, até um convite simples que seja para esse treinamento, mas que seja alguma coisa agradável, que explique para ele por que ele vai fazer o curso, né? Aborde ali os principais conceitos da andragogia, para mostrar para ele a relevância, a importância e tudo mais. Tá? Então, algumas perguntas aqui. Qual a experiência de aprendizagem que a gente vai proporcionar para esses alunos? Como vamos engajá-los a participar do curso? Que tipo de imersão a gente pode proporcionar para ele? E aí, talvez aqui você possa pensar, mas Sônia, a gente não está falando de treinamento online? Sim, e no treinamento online a gente pode provocar imersão também, por meio disso. Claro que eu não vou usar, por exemplo, no presencial, eu posso usar cheiros, né? Mas no online eu tenho o som, né? Eu tenho a narrativa, eu tenho elementos também onde eu posso
provocar um estado de imersão ali, de flow nesse aluno, tá? O que vai acontecer depois do treinamento? Existe uma ação? Vai ter um pós-work, ele vai se reunir, ele vai debater, né? Lembrando que nós, adultos, a gente aprende muito mais no momento em que a gente compartilha o que a gente aprendeu. Esse é o ápice do processo de aprendizagem. Então, será que a gente não pode promover uma ação pós-treinamento, onde um possa compartilhar suas experiências com o outro, seja por meio de um fórum, de chats, de grupos de discussão, enfim, tá? Pode ter um pré-work, né, ali nas ações anteriores ao treinamento em si. O conteúdo que a gente tem permite esse desenho? Também isso é importante de verificar. Né? Às vezes eu tenho lá um conteúdo mínimo, né, curto, eu consigo desenhar todas, talvez não, né? Ou talvez eu tenha um conteúdo super extenso, às vezes até maçante. Então, será que eu posso desenvolver uma trilha de aprendizagem, né, e entregando essa informação aos poucos, né, fazendo ganchos? Ou talvez eu possa trabalhar com várias mídias. Então, de repente, ele tem um livreto e aquilo continua no curso online, e depois ele tem uma sala de aula invertida, enfim, tá? 1000 possibilidades. O 9º bloco de estruturas e requisitos. Muito bem. Então, eu já sei quais são, né, aí as restrições, entre aspas, que eu tenho de tempo e de verba, né? Eu já sei o que eu quero alcançar em termos de objetivo, eu já sei quem é meu público, eu já sei qual a experiência que eu quero proporcionar. Então, qual é a estrutura e quais são os requisitos que eu preciso para garantir que tudo isso aconteça? É isso que esse grupo vai discutir nesse bloco, tá bom? O que eu preciso para fazer tudo isso acontecer? No penúltimo bloco, eu tenho as alianças estratégicas. Também é algo que a gente esquece, muitas vezes, de comentar. Quais outras áreas dentro da organização podem me apoiar com esse projeto? Para quem mais esse projeto interessa? Porque muitas vezes, dentro de uma organização, é um ser vivo, né? Então, tudo impacta em todo mundo. Então, quais são outras áreas que podem ser impactadas por esse projeto e que podem estar comigo, né? Me ajudando, apoiando, conseguindo, de repente, mais orçamento, tá? Eu citei 3 aqui que são as campeãs, né? As 3 mais aí de sempre estar envolvidas de alguma forma, que é a comunicação interna, que pode te apoiar, né? Seja, por exemplo, como que eu vou fazer a divulgação do meu curso? Eu preciso de banners, porque lá onde eu tô, onde eu vou, esse treinamento vai acontecer, é uma região distante, enfim, sei lá. Então, comunicação interna pode me apoiar com essa logística de distribuição, jurídico, muitas vezes é importante que o jurídico esteja com a gente, principalmente nos cursos online, né, onde tem a grande pergunta, né, mas ele vai acessar fora do horário de trabalho, não vai, isso gera passivo trabalhista, não gera, enfim. Marketing também pode apoiar bastante a gente com as questões de guideline, né, o visual com imagens. De repente, a sua área de treinamento, não tem verba para contratar um banco de imagens, mas o seu marketing certamente tem um banco de imagens lá. Será que não pode ser compartilhado? Percebe? Então, tudo isso você precisa discutir aqui. Quem mais dentro da organização pode nos ajudar? Esse projeto não pode ser só da área de treinamento, tá? E, por último, o bloco de papéis e responsabilidades. Então, com essa clareza que a gente tem sobre todo o projeto, né, a gente vai entender agora quem precisa fazer parte dessa equipe e quais são as suas responsabilidades dentro do projeto. Então, a gente vai ter aqui, com certeza, né, pelo menos esse grupo aqui. Quem são os validadores? Quem são os especialistas no tema? Conteudista. Quem é o designer instrucional responsável por esse projeto?
Quem é o gerente de projeto? Vai ter um fornecedor envolvido? Vai ter um terceiro envolvido? Quem é ele? Qual é a parte que lhe cabe, né? Nesse latifúndio? O revisor, quem vai ser responsável pela qualidade final? Vou precisar de um programador? Não vou, enfim. Eu vou definir aqui a estrutura em termos de recursos humanos que eu preciso e o que, especificamente, cada um é responsável por cumprir. Ok?